que a gente publica junto com essas duas alunas brilhantes que eu tenho, que é a Aline e a Tamires, no nosso Instagram e Telegram, e o que eu aprendi nesse ano de pandemia, né? Então, a gente tem que tentar entender que quando a gente fala de exames de imagem, então você, por exemplo, vamos pegar o tórax, que é o mais frequentemente acometido, né? Então vocês veem que 30% dos pacientes que têm o exame laboratorial positivo tem uma TC normal. Então, por isso que a TC não deve ser indicada com método de triagem. Tem muita gente que me procura de madrugada, eu quero fazer uma tomografia para ver se eu estou com Covid. Não adianta. Adianta, né? Em alguns casos, 30% vai dar errado. Então, o melhor é mesmo é fazer o PCR, como foi explicado na aula anterior, né? Então, a tomo normal também não exclui o diagnóstico, ok? Eu acabei de laudar lá uma criança e uma mãe, a mãe com a tomografia discreta, a criança normal com Covid, né? Confirmado. E a anormal não confirma o diagnóstico, porque existem inúmeras alterações que são muito semelhantes ao Covid. Por isso que a gente não escreve na conclusão compatível com Covid. Não. Porque existem vários achados que dão o mesmo padrão, várias doenças que dão o mesmo padrão. Então, o balanço que a gente tem que fazer é entre a gravidade da doença e o curso de tempo da doença. Essa informação eu consigo dar com meus exames. Então, qual que é a recomendação do uso? A tomografia, né, é o melhor método de imagem. A gente pode usar o raio-x em alguns momentos para acompanhamento, a ultrassonografia também, mas o melhor é a tomografia mesmo, porque ela é rápida, prática, dura 10 minutos a execução do exame, e a gente faz ela com baixa dose, sem contraste, para ser um exame muito prático. 10 minutos é de entrar na sala e sair da sala, né? Então, quem deve fazer o exame? Pacientes com quadro clínico e laboratorial suspeito para doenças, né? Principalmente aqueles que estão quadro clínico mais grave ou que pertencem, né, ao grupo de maior risco. Pacientes hospitalizados sintomáticos que têm radiografias normais, né, ou achados indeterminados, e para avaliação de complicações e pesquisa de diagnósticos alternativos, pacientes que começam a ter uma piora diagnóstico, né. Se o PCR ou a sorologia não estão disponíveis, o que era uma realidade anterior, hoje em dia a gente tem aí o RT-PCR bastante disponível, né? A tomografia pode assumir importância. Então, no ápice da primeira onda, em São Paulo, se fazia muita, quando tinha aqueles hospitais de campanha, tomografia para definir quem ia para a UTI, né? Então, esse aqui é o Colégio Brasileiro, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de radiologia. Há um ano atrás, né, 1º de abril do ano passado, publicou já as recomendações dos usos dos métodos, né, e dizendo que a tomografia não deveria ser usada isoladamente para o diagnóstico de COVID, ok? Nem para rastreamento. Então, para se definir um diagnóstico de COVID-19, é preciso estar pautado nas informações clínico-epidemiológicas do RT-PCR, né? Os assintomáticos não devem orientar a realização de qualquer exame de imagem. Isso sou eu, né? Eu ganho a minha vida fazendo os exames de imagem. Mas a gente não deve pegar um paciente assintomático e fazer a tomografia nele apenas para ver se ele está com Covid, né? No máximo, você pode fazer um raio-x, mas realmente não há indicações, né? Então, pacientes sintomáticos leves, moderados, com PCR positivo, também não se recomenda a realização de tomografia. Então, quando a gente vê uma história, chega a ser pitoresca, né? Nosso país vai ser lembrado pelas caricaturas que a gente vai, infelizmente, passar por essa pandemia, né? De os vereadores colocaram no pátio da Igreja Universal uma tomografia na Rocinha, não é bem por aí, porque você pensa, o preço de uma tomografia, só do equipamento, você poderia fazer 2.500 testes, né? Então, nos pacientes já diagnosticados, a indicação dos exames de imagem deve ser o raio-x indicado para pacientes acamados, né, ou com suspeita leve, o ultrassom para pacientes acamados, mas é bem pouco utilizado, cada vez menos, né, e a tomografia para pacientes com pioras de sintomas ou desenvolvimento de complicações, né. E, por fim, lembrar que os achados tomográficos persistem por dias e até meses, tá bom? Lembrando que essa situação dinâmica e as recomendações podem mudar. Isso aqui é uma recomendação de um ano atrás, né? Do início da pandemia. Esse trabalho aqui, publicado na revista de maior impacto na radiologia, chama Radiology.
né? Bem original o nome. Então, assim, mostra que a gente consegue dizer até se a doença está no início ou está no final. Porque vocês vão ver que os achados que eu vou ensinar para vocês, como opacidade em vidro fosco e consolidações, e principalmente aqui também o padrão reticular, são proporcionais ao tempo de evolução. Então, o padrão reticular, por exemplo, ele já vai aparecer aqui, ó, depois de 18 dias de história. Então, se eu falo que tem padrão reticular nos aspectos de imagem, eu estou inferindo que ela tem já uma evolução longa, certo? E a gente vê que o vidro fosco, né, que está aqui nessa cor, é o que predomina no começo. Depois começa a ter vidro fosco com consolidação, até chegar no 12, 17 dias, onde a gente tem o padrão misto, que já aí tem, muitas vezes acontece o pulmão de Sara, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, aonde que deve ser feita a tomografia? Entre o quinto e o sétimo dia. Como vocês percebem, é exatamente aqui, ó, ok? É onde vai ter a maior sensibilidade, vai ser nesse ato aqui, ó. E ultrassom, né? Ultrassom começou com uma modinha de fazer ultrassom em todo mundo. A gente teve relatos lá no Colégio Brasileiro de ultrassonografia feita em hospitais de campanha, em pacientes que chegavam para fazer o PCR e faziam ultrassom. É um absurdo. Isso aí era uma máquina de desviar dinheiro. O ultrassom está indicado na UTI, para acompanhamento dos pacientes no covidário, como alguns gostam de chamar. Por exemplo, para ver se tem um desenvolvimento de um derrame pleural, de uma complicação torácica, para ver se deu uma melhorada, para não ter que deslocar o paciente para a tomografia, né? Mas, de toda forma, é possível fazer o raio-x no leito, né? Então, a ultrassonografia, ela vai servir tanto para a gente ver. Ultrassom já é difícil. Ultrassom do tórax, eu vou dizer para você que é difícil para 4 em cada 10 radiologistas. Então, é uma coisa muito difícil. Essas linhas, que eu vou chamar de faixas, hiperecóicas, que vão descendo até aqui embaixo. Então, isso aqui é proximal, você está na parede torácica, isso aqui, então, vamos dizer que o coração do paciente esteja aqui, ó. Então, você está ensonando aqui e você vê essas faixas lineares hiperecóicas escorrendo. Essas faixas representam líquido intersticial, né? Líquido entre os septos interlobulares do pulmão, que são achados que existem nas possibilidades de vidro fosco, por exemplo, e consolidações. Então, esse foi o trabalho feito pela Associação Brasileira de Medicina de Urgência, né, com o Colégio Brasileiro, todos pautados pela MB, que entrou lá para apartar a briga, para explicar como devia ser feito o ultrassom, que é chamado de point of care, que é ultrassom na beira do leito, é bem melhor falar do que point of care, ok? Aí foi feito os estudos, aqui já é uma imagem do artigo, um artigo muito bom, que fala sobre Covid, que mostra a comparação dos achados do raio-x, onde as setas mostram, por exemplo, aqui, ó, opacidades em vidro fosco, então uma atenuação bem sutil, que você consegue enxergar depois dela, e aqui a representação ultrassonográfica, tanto do espessamento pleural, quanto das linhas. Então essa é a parte difícil, isso aqui é difícil para todo mundo, a tomografia é muito mais fácil, por isso que eu vou na aula de hoje, quando o público é majoritariamente acadêmico, eu vou entrar na tomografia, não porque ela é mais cara, porque eu quero vender um produto melhor, um produto mais caro, mas é porque é um produto melhor, tá? Então, o raio-x, ele tá com a sensibilidade, né, entre 30 a 69%, com os achados mais em busca da consolidação, porque o vidro fosco, que é o principal achado, muitas vezes ele não é caracterizado no exame de raio-x, tamanha a tenuidade dele, tamanha a impossibilidade dele de atenuar o feixe de raio-x. Já a tomografia, nós estamos subindo para um número muito alto, e eu posso dizer para você que, com certeza, nos trabalhos atuais, ela já é superior a 70%, já pela curva de aprendizado que todos os radiologistas do mundo, infelizmente, já tiveram. Então, aqui nós vamos ter, principalmente, os achados de opacidade em vidro fosco, pavimentação em mosaico, que é a distribuição da opacidade em vidro fosco, evoluindo para a consolidação, para o fim, o padrão reticular, que é mais crônico. E aí, os outros achados são complicações. Então, se eu estou vendo uma tomografia e vejo derrame pleural, micronódulo, cavidade, linfonodo, eu não estou vendo COVID, eu estou vendo ou COVID com outra doença ou é outra doença. Então, aqui para mostrar para vocês que até para mim, essa imagem aqui de raio-x está normal, ok?
Aí você pode falar, retrospectivamente, acho que tem uma manchinha aqui, né? Não, tá normal. E aqui vocês veem que tem vidro fosco aqui, que tem vidro fosco aqui, que são essas tênues aumento da densidade do parênquima pulmonar, tá? Então aqui nesse ponto tem, ok? Esse tênue aumento da densidade pulmonar, onde você consegue enxergar do outro lado, é chamado de vidro fosco. E a gente faz o laudo, existe uma classificação que é uma bobagem para COVID, que chama CORRADS, usado nos maiores centros diagnósticos do Brasil e pela Sociedade Flashman, que é uma junção da Sociedade de Radiologia Americana com a Sociedade de Radiologia de Torácica Americana, dos pneumologistas, cirurgião torácico. Então, todo esse pessoal montou que falar de forma leve, moderada e acentuada. A gente até faz mais hoje. Infelizmente, de acordo com essa segunda onda, eu já estou falando de mais de 75%, né? Que já é o pulmão de Sara, que é o pulmão mais grave. Então, lembrando que a tomografia negativa não tem valor preditivo negativo de retirar o paciente do isolamento, tá bom? Então, esse laudo, a gente fez um laudo padrão para o mundo inteiro, padrão, não fomos nós que fizemos, nós adotamos, baseado principalmente, né, nesse trabalho endossado pela Sociedade de Radiologia Torácica, no Colégio Americano de Radiologia, com parceria com o Colégio Brasileiro e japonês, todo mundo sentou e entraram no padrão para a pandemia, muito baseado na experiência italiana, que foram o primeiro grande onda da pandemia, né? Então, eu vou ensinar para vocês o padrão típico. O padrão típico, você vai ter opacidade de vidro fosco, distribuição periférica e multifocal, né? Com tendência a consolidações na fase mais tardia, que não pode ter derrame pleural, pneumotórax, linfonodo. Então, esse é o padrão típico. Eu vi pelo menos umas 7 hoje. Então, vocês estão vendo aqui esse aumento de densidade da atenuação que você consegue enxergar atrás. Esse é o vidro fosco, tá bom? Esse aqui é o sinal do halo invertido, que é uma complicação que pode estar relacionada a tromboembolismo. Mas vamos focar no vidro fosco. E aí vocês veem que esse artigo agora, de 2021, mantém os achados. Então, é discreto, leve e moderado, típico, indeterminado e atípico. Aí, às vezes, o clínico recebe lá, achados indeterminados. Ele fala, pô, esse radiologista fica em cima do muro mesmo. Nem para dizer, não, é porque é indeterminado, porque a tomografia não é feita para o diagnóstico, é para fazer o estadiamento, para mostrar para você o grau de comprometimento. O indeterminado é quando tem um derrame pleural associado, quando tem, por exemplo, uma linfonodomegalia, e que aí pode ser muitas vezes, por exemplo, uma pneumocistose, porque essas doenças continuam existindo, né? Que é secundária ao HIV, o pneumociste, que antigamente era chamado de carine, né? Então, existem achados, tabagismo com cigarros elétricos, são muito semelhantes ao COVID, tá bom? Esse aqui já é um achado mais grave, onde claramente o raio-x está alterado. Você percebe que o pulmão não está com aquela densidade escura, né? Aquela transparência ao feixe de raio-x, que queima a película de raio-x e faz ficar preto. Ele está todo com uma opacidade, que é esse padrão de vidro fosco, né? Difuso, esse aqui é acima de 75%, né? Em inglês, isso aqui é conhecido como doença respiratória aguda, né? E a gente tem o SARA do adulto e o SARA da criança, mas basicamente esse é o pulmão agudo, cometido pelo COVID, certo? E aqui a gente entra em algumas cartões de conhecimento que a gente usa, né, para disseminar pelas mídias sociais, e que faz um resumo disso do tórax, que a tomografia normal não exclui o diagnóstico do COVID, e alterado também não confirma. É para a gente deixar as coisas bem claras, para não ficar prometendo elixir mágico, né? Ela é fundamental, a tomografia, mas ela tem que ser bem indicada. Tinha um professor que eu gostava muito aqui na UFTM, chamava professor Hamid Sessi, que ele falava uma coisa que era, quem não sabe o que procura, não encontra, não entende o que encontra. Então você precisa, o quadro é clínico laboratorial, cabe ao clínico tomar as decisões. E a tomografia é nos acionar para ajudar, né, aquele 2, 3 casos em 10 que precisa. Então, vamos ver os achados, né, vamos rever eles. Então, principalmente os quadros clínicos, epidemiológicos, achados de imagem em laboratórios já foram discutidos, né? Aí, para relembrar para vocês, então, o vidro fosco
vai ser esse aumento de densidade do parênquima pulmonar que permanecem visíveis os contornos dos vasos e os brônquios no interior da área acometida. Claro, então vocês estão vendo aqui os brônquios, vocês estão percebendo os vasos, porque se vocês não percebessem mais, ficasse uma mancha toda branca, aí é consolidação. Entendeu a diferença? Para o vidro fosco. Ok? É o achado mais precoce, já com 4 dias de sintoma já aparece nos exames, né? E, geralmente, a distribuição periférica, bilateral, campos inferiores, e tende a ser simétrica e tende a poupar a superfície pleural. Mas hoje, já na segunda onda, já é de todo jeito. Então aqui é um caso bem clássico, então vocês veem aqui, ó, essa faixa aqui bem típica de vidro fosco, esse aqui extremamente típico, e aqui já evoluindo com padrão de consolidação. Então, esse é o vidro fosco, né, que vem do nome aquela porta que você consegue ver do outro lado, mas você vê menos definido. É isso a ideia do vidro fosco, né? Vidro despolido também, tinha umas pessoas que usavam esse termo. Aí você tem o padrão de atenuação em mosaico, né? Que é esse vários pontos onde você tem a área doente, ou seja, a área positiva aqui com vidro fosco, e a área normal do parênquima, tá? Isso, quando você tem esse aspecto, parece uma coxa de retalhos, a gente vai entrar com o termo atenuação em mosaico, né? Que é secundário ao aprisionamento da via brônquica e bronquiolar, porque produzem pequenos mucos dentro dos bronquíolos distais que causam esse padrão, né? Diferente da pavimentação em mosaico, que é uma doença, outro tipo de doença, é um outro tipo de problema causado por exemplo, por fibrose pulmonar. Então aqui nós temos a pavimentação em mosaico, né? Que você tem essa inflamação do testício, e aí você percebe aqui o aspecto do vidro fosco permeado com áreas de parênquima normal. Então, esse aspecto todo em retalho. As consolidações, então, é quando você tem o aumento da atenuação do parênquima pulmonar, que impede a visualização dos vasos e do contorno das paredes brônquicas. É o segundo achado mais comum, tá? É mais tardio, com mais de 10 anos no início dos sintomas. Então, a gente vê aqui um foco de consolidação na base aqui do pulmão, na face posterior, né? Então, você vê que não consegue identificar os vasos aqui dentro, e isso é uma consolidação. Então, aqui é um paciente de 28 anos, né, com tosse há 15 dias. Então, já não é antes de 7 dias, entendeu? Então, já evoluiu para consolidação. O halo invertido é quando você tem uma opacidade focal em vidro fosco, tá vendo? Circundada por uma consolidação. Porque geralmente a gente tem a consolidação com vidro fosco periférico. Isso acontece muito nas infecções fúngicas. Então, a gente usava isso demais, usa demais, né? Aí, quando veio o Covid, apareceu o halo invertido. E esse halo invertido pode estar muito relacionado à TEP. Então, toda vez que a gente vê esse achado, a gente levanta a possibilidade de ter um TEP associado. E aí, o exame de tomografia é necessário a utilização de contraste. Então, vocês percebem que esse caso, por exemplo, do tromboembolismo, vai ter com os achados neurológicos e os achados, por exemplo, do abdômen, que são secundários ao quê? A um estado de hipercoagulabilidade. Então, se o paciente já tem uma tendência para isso, no COVID se acentua por todo esse mecanismo que eu não tenho a menor ideia de como explicar para vocês, que vai a interleucina, que vai os receptores da angiotensina, ok? Mas isso aí já não faz parte da minha vida há mais de 15 anos. Então, haverá pessoas com extrema competência para explicar para vocês. E agora vamos para a cabeça, né? Para achados neurológicos. Então, vocês percebem que alguns pacientes com COVID, principalmente, têm quadros de tontura, cefaleia e alteração neurológica, né? E eles muitos estão associados a efeitos tromboembólicos. Então, esse mecanismo de neurotropismo ainda não foi totalmente esclarecido, mas ele pode ser tanto por via hematogênica ou via nervosa retrógrada. Os mecanismos fisiopatológicos
que causam as afecções diretas e indiretas são baseadas em inflamação, hipóxia, trombose micro e macrovascular e hipercoagulabilidade. Esse aqui é um achado que vocês devem ter escutado algum paciente que teve Covid falar para vocês que perdeu o olfato. Então, isso é lá nos bulbos olfatórios. Então, aqui vocês estão vendo ressonância magnética, flare, sequência flare coronal. É um tipo de T2 o flare. E aí vocês percebem que aqui o sinal normal dos bulbos olfatórios. Então, isso aqui basicamente são os cornetos nasais, tá? Você está olhando, os olhos estão aqui, ó. Ok? Então, aqui está o bulbo olfatório normal e aqui o bulbo olfatório com sinal aumentado na sequência flare. Vamos simplificar como se fosse um pequeno trombo tivesse causado ali uma alteração do bulbo olfatório. Então, é isso que gera a perda do olfato nos pacientes com Covid. Aí aqui o achado frequente, né, é você ter um AVC isquêmico, né, que depois gera aqui o isquêmico, né, quando você tem essa baixa redução da densidade, e aqui o hemorrágico, quando você tem a transformação dos vasos e aí tem o sangramento no cérebro, que pode gerar outros tipos de complicação, né? Então você tem um infarto aqui no território da artéria cerebral média, a gente tem lá o polígono de Willis, né, que vai vir aqui a cerebral média direita, a cerebral média esquerda e as anteriores. Então aqui é um infarto no território da cerebral média direita. Aqui mostrando outros efeitos tromboembólicos, por exemplo, então aqui a gente tem o arco aórtico e vocês veem aqui subindo toda a artéria vertebral e aqui tem uma oclusão da artéria carótida, artéria carótida comum direita e aqui a artéria carótida comum esquerda. Então, quando a gente olha do lado de cá, a gente consegue detectar o contraste na artéria carótida comum esquerda, mas não tem nenhuma contrastação do lado de cá. E o que isso vai resultar? Vai resultar num maciço infarto do cérebro, ok? Então, uma complicação do Covid. Aqui, ó, a transformação hemorrágica de um artigo da literatura, secundária ao quê? A um trombo na veia à esquerda do cérebro, tá vendo? A veia transversal esquerda, tá vendo? Isso aqui é uma venoressonância, mostrando todo o sistema venoso. Mulheres que usam pílula anticoncepcional pode ter um quadro desse de trombose do seio venoso. E aí você tem aqui, mas são mulheres que têm predisposição genética ou hematológica para. E aí você vê aqui a contrastação aqui na fase com contraste e a ausência de contrastação do seio venoso à esquerda. E aí gerou essa trombose que teve uma transformação hemorrágica nesse paciente. Podem ocorrer microhemorragias. Então existe essa sequência de ressonância muito rápida, chamado SWI, que ela detecta, ela precessa na mesma intensidade de sinal que o sangue. Então ela basicamente é só para detectar pequenos focos de hemorragia, pequenos pontos de microsangramento. E todas as bolinhas pretas, ou focos puntiformes de hipointensidade de sinal, são microhemorragias em vários pontos do cérebro, pedúnculo cerebral, substância branca, cápsula interna e corpo caloso. Da barriga, do cérebro nós caímos para a barriga, que é a minha maior área de estudo. Na barriga, os achados de imagem são, geralmente, a gente divide eles principalmente em intestinais e hepatobiliares. Pode pegar pâncreas, pode pegar baço, pode pegar rim. Mas os achados mais comuns são espessamento parietal coloretal ou intestinal, espessamento da parede da vesícula biliar, que também ocorre na pielonefrite, na hepatite, na dengue, por exemplo, e infartos múltiplos, secundários, de novo, aquele acentuação dos efeitos tromboembólicos que ocorrem no Covid, que matou muita gente lá no norte da Itália, porque ainda não se conhecia. Então, aqui você vê os espessamentos da parede do intestino. Então, vocês entendam que aqui é uma parede normal de intestino delgado. E aqui ela está espessada. Quando comparada à espessura daqui até aqui, ó, aqui está bem mais espessado e tem menor contrastação. Então, isso aqui é uma congestão mesentérica gerando um espessamento da parede, porque tem trombos aqui
nos vasos, que a gente fala vasos do mesentério. São ramos da artéria e da veia mesentérica superior. O mesmo achado a gente identifica aqui também, espessamento da parede intestinal. A gente pode identificar trombos na veia mesentérica superior, então a veia mesentérica superior está descendo aqui, e onde a seta verde está, tem um trombo reduzindo a contrastação. Esse paciente aqui da UFTM, um quadro de paciente que tinha COVID, e aí depois de alguns dias começou a desenvolver ascite e um espessamento difuso, salto aos olhos, né? O espessamento da parede, o realce da mucosa e a ascite associada descendo aqui pela goteira paracólica direita. Então, colite por COVID. E aqui um paciente de outra cidade que teve infartos esplênicos, tá vendo? O baço tem algumas faixas cuneiformes ou triangulares de não contrastação, que são áreas que um trombinho veio, ocluiu o vaso e aí não circula o sangue para aquele ponto. Então são infartos esplênicos, secundário a esses mecanismos tromboembólicos. Aqui, casos da literatura mostrando um trombo grande dentro da mesentérica, que desce aqui para as duas ilíacas comuns e femorais, à direita e à esquerda. Então, essa falha de enchimento que você está vendo dentro da veia é um efeito trombólico. Aqui a gente tem uma isquemia gástrica, então o estômago está espessado. Se a gente voltar duas imagens, olha essa imagem aqui, né? Olha a imagem aqui, o mesmo achado, espessamento da parede, realce da mucosa e menor contrastação da parede. Aqui, um achado semelhante, porém não tanto realce da mucosa. Outro achado que a gente tem é o espessamento da parede da vesícula, achados de colestase, que geram aumento das enzimas hepáticas, né? E, às vezes, quadros de discreta icterícia em pacientes com COVID. Quando os pacientes têm esses achados hepatobiliares, geralmente eles persistem por mais tempo. Acaba a infecção, mas o fígado ainda fica machucado alguns dias. E, por fim, para não ser muito maçante para vocês, os achados cardiovasculares, que é uma novidade. Então, a gente tem a fisiopatologia da síndrome respiratória aguda grave, que é a SARA, é caracterizada pela elevação, né, das citocinas inflamatórias, repercutindo o quê? No acometimento de múltiplos órgãos, entre eles o cardiovascular. Então, se a gente está falando de efeitos tromboembólicos, é claro que vai ter acometimento, complicação cardiovascular. Então, os mais frequentes acometimentos é aumento do risco de infarto do miocárdio, certo? E miocardites, ou pericardites, né, que acontecem com uma certa frequência, tá? Isso gerando essa miocardite, esse acometimento aqui do coração, que a gente está vendo essa ressonância em projeção cine, que é um filminho que faz, leva a arritmias, né? Então, fibrilação atrial e tromboembolismo venoso. Então, os exames de imagem, por mais que os sinais de insuficiência cardíaca possam ser observados em radiologias torácicas, a imagem da tomografia computadorizada e o eco é o melhor exame, tá? Seguido pela ressonância magnética cardíaca, que a gente faz aqui na cidade também. A ressonância magnética é indicada nos pacientes que apresentaram níveis elevados de troponina e suspeita de lesão miocárdica, para ver o quê? Miocardite, ok? Já o cometimento cardiovascular pode ser detectado nas imagens de tomografia contrastadas, obtidas na fase venosa portal, ok? No entanto, a ultrassonografia, a anjo-TC, a angiorressonância e as venotomografias são métodos mais adequados para avaliar os trombos, certo? E lembrar que a gente sempre tem que se pautar no dedímero. O dedímero é muito importante para a indicação dos efeitos tromboembólicos, principalmente para a indicação mais frequente, que é a angiotomografia de tórax, que é para ver o TEP, o tromboembolismo pulmonar. Então, aqui, por exemplo, nessa imagem aqui em movimento, ó, vocês estão vendo um aspecto de um pericárdico espessado aqui, ó, tá? Com alteração da sua contratilidade e com um líquido ao redor, que é esse ponto mais brilhante aqui de hiperintensidade sinal. Então, a miocardite acredita que ela pode ser induzida pela inflamação sistêmica desencadeada pela infecção. No entanto, os estudos que atribuem sua patogênia e processo de replicação e disseminação viral nos próprios cardiomiócitos. Então, ainda está se estudo, né, qual que seria
mais frequente causa, né? A imagem de ressonância mostra o espessamento do miocárdio, como mostrei na seta para vocês, a alteração, que é a hipocinesia biventricular, e a grave disfunção ventricular esquerda. Aqui no lado de cá, a gente percebe uma ressonância, ponderação em T2 com saturação de gordura, por isso está tudo escuro, né? Que é o edema no miocárdio. E aqui as imagens de ressonância na sequência T1 obtida na fase pré-contraste, ok? E na fase pós-contraste, onde a gente percebe uma intensidade normal e na segunda é possível ver o realce tardio. Então a gente vê aqui um realce tardio pelo contraste, tá bom? Esse aqui é sem contraste e esse aqui é com contraste. A gente percebe aqui também a cintilografia, que tem a sua indicação, às vezes para ver a miocardite, só que fora do Brasil está se usando muito mais a ressonância cardíaca do que a cintilografia para ver o cometimento cardíaco nos pacientes com COVID. A insuficiência cardíaca geralmente é causada por um dano inflamatório direto ou indireto, né? E é um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, e principalmente ao número de eventos trombólicos associados à desestabilização inflamatória de placas ateromatosas que podem resultar na disfunção miocárdica. Então, nessa tomografia, a gente percebe derrame pleural nas setas aqui, e aqui um espessamento de derrame pericárdico, né? Então, isso mostra que a gente tem alterações de cardiomegalia, espessamento pericárdico, derrame pleural, derrame pericárdico, levando a uma suspeita de insuficiência cardíaca, né? Aqui a gente tem uma consolidação no lobo inferior direito, né? Nesse ponto aqui, que representa a pneumonia desencadeada pelo COVID, né? E olha o tamanho da área cardíaca que vai daqui até aqui, certo? O tromboembolismo, então, como a gente já falou, aqui uma imagem de eco mostrando o trombo, né? Que pode estar presente na artéria femoral ou em outras artérias e veias do corpo, que são secundárias dos efeitos tromboembólicos. Certo? Era isso que eu queria apresentar para vocês, agradecer as minhas parceiras,